Oi, pessoal! Olha só a gente pintando por aqui, Virada de Jogo, seu mais novo canal aí para você ficar informado sobre as notícias do esporte aqui no Varanda. Para você, Varanda chegando com tudo, trazendo aí toda uma equipe que já se relaciona com o esporte há um bom tempo, tem referência no esporte e hoje a gente começa então mais uma etapa aqui com o Virada de Jogo. Sempre com convidados especiais para a gente bater aquela resenha pai d'égua que eu sei que tu gosta, a gente adora e tu já é o nosso convidado especial para sempre participar aqui com a gente, participar da nossa resenha. Eu sou Paula Marrocos, para quem não me conhece, e ao meu lado está ele, Arley Thiago, meu parceiro. Estaremos juntos nessa empreitada. Arley, por favor. Olha, Paula, para mim é uma imensa satisfação estar aqui com você, fazendo esse projeto, executando, né? A gente conversou aí, já tem uns meses, eu acho, que a gente tentou implementar isso daqui, e foi, vai, não vai, vai, não vai. Mas, graças a Deus, estamos aqui agora colocando em prática, né? Onde a gente vai falar sobre futebol, empreendedorismo, samba, pagode, enfim. A temática que vier, a gente vai estar tocando aqui. É a resenha pai d'égua do futebol, vai rolar por aqui, né, Arley? Verdade. E ó, a gente hoje, para começar daquele jeitão, começar já de forma especial, para cima, a gente tem um convidado também à altura do nosso primeiro episódio, do nosso primeiro programa, aqui no Varanda, para você. E olha, quero saber se você conhece Manuel André Cavalcante de Souza. Sabe quem é? Tô falando dele, André Cavalcante, aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André, fica à vontade. Aqui é o Virada de Jogo, começando, e você como nosso primeiro convidado, já pra gente iniciar com sorte. Aí tem que ver com um time grande, viu? Pô, que honra, né? Que honra estar participando aqui do primeiro episódio aqui do podcast. Que honra estar contigo, Paula, com Arlen, pessoas que são queridas aí do meio, que a gente já sempre de vez em quando está aí se cruzando pelos bastidores, pelos jogos, enfim. Cara, gostei muito aí da proposta, gostei muito aí do que o Arlen falou, que aqui não vai se limitar ao futebol, vai ser falar de samba, vai ser falar de comida, então, pô, tudo que eu gosto, né? Então eu tô aqui à disposição para a gente bater esse papo bem legal e mais uma vez dizendo da honra que eu tenho de estar aqui pelo primeiro episódio. André, quero ler aqui um pouquinho do currículo do André, né? A gente tentou resumir porque o currículo dele é grande, mas olha, o Manuel André Cavalcante de Souza, mais conhecido como André Cavalcante, é casado com a Giovana Cavalcante, a gente precisa mencionar aqui, muito importante. Eu como esposa acho isso muito, muito digno. Fundamental. Vamos lá, ele é pai da Maria Eduarda e do Tiago Cavalcante, ele é advogado formado pela Universidade Federal do Pará, campus de Santarém, que hoje é a UFOPA. Milita há mais de 25 anos aí no direito desportivo. Ele foi diretor jurídico do São Raimundo de Santarém. Ele foi diretor jurídico do programa Sócio Torcedor, conselheiro e presidente do Clube do Remo. Foi vice-presidente da FEFUSPA, que é a Federação de Futsal do Pará, e é o atual diretor jurídico da FPF. Apresentado, então, para todo mundo. Já passo a bola aqui para o Arlen começar a nossa resenha com o André hoje por aqui. Bom, como a finalidade é saber dessas personalidades, né, do futebol que estão sempre envolvidas com o futebol paraense, né? Então, pergunto aqui ao André como ele começou, né, essa sua trajetória, falar um pouco da sua família, a sua origem, a sua infância, para que aqui a galera que nos acompanha saiba um pouco mais daquele André advogado que atua ali no direito desportivo. Bom, indo lá para o começo, né? Eu nasci aqui em Belém, né? E por conta do trabalho do meu pai, eu passei um período na cidade onde ele nasceu, que foi lá em Parintins, no Amazonas. De lá fui para Santarém, onde de fato eu fui criado nessa infância e adolescência até o início da vida adulta, né? Lá em Santarém, logicamente estudei, fiz todo o curso por lá, inclusive me formei na Universidade Federal do Pará, no campus de Santarém, primeira turma de Direito, inclusive lá, na época estava se expandindo os cursos de Direito, começou em Santarém, foi lá em Marabá também, então a gente participou desse primeiro, participei muito dos jogos lá, fui um dos organizadores dos Jogos Universitários de Santarém, que na época líder de turma também, André? Uma febre. Eu fui fundador-presidente do Centro Acadêmico de Direito lá da UFPA. Então a gente tem uma história bem legal lá em Santarém, né? Em 2002, nós viemos para Belém. Até 2002 eu não era envolvido
com o futebol lá em Santarém. Logicamente que ia para estádio, torcia, mas Aí tu não tinha era mais ou envolvido. menos quantos anos, assim? Aí até eu vim para cá com 30 anos. Tentou ser jogador também? Não? Rapaz, eu jogava minha bolinha lá, mas o meu esporte Mas sempre o foi joelho, o handebol. Não, foi a desgraça das Era pernas. baralho. Não, o meu esporte sempre foi o handeball, na verdade. Olha, Mas legal. eu jogava o basquete e jogava um pouco também de futebol lá, né? Fiz uns golzinhos por lá. E aí eu venho em 2002 para cá, já casado com a Giovana, né? A Maria Eduarda já tinha nascido. A minha Madu, né, que é o apelido dela. Qual a lá. idade deles, André? A Madu vai fazer 24 esse ano e o Thiago vai fazer 20. A Madu Olha, já é formada em que legal. fonoaudiologia, tá fazendo a residência lá no Filoiola, na questão de oncologia, de O cuidados diretor paliativos. colocar aqui na imagem, né? Vamos colocar aqui a família do André. Sim. Vamos ver, Importante. vamos esperar aparecer aí para poder a gente falar. Pois Olha é. só aí. Que Ó. família A outra, linda. né? Essa aí é outra vertente. Se ele puder voltar lá naquela foto, aparece a Maria Eduarda e o Thiago. A família, né? E a Maria Eduarda, ela é fonoaudióloga, tá aí, inclusive a foto dos ensaios para formatura, né? E o Thiago está estudando lá na UFPA. Ela é formada pela UEPA e o Thiago está estudando na UFPA no campus de Salinas. Ele está fazendo engenharia oceanográfica e costeira. Minha mãe, que infelizmente já nos deixou, né? Mas aí foi o dia da defesa do TCC da Maria Eduarda. Então são realmente as paixões na minha vida, Sim. meu grande orgulho para que a gente tenha trabalhado todos esses anos para fazer com que eles consigam também alcançar os seus objetivos, né? Sim. E hoje estão aí os 4 lutando, batalhando, acompanham as minhas aventuras aí pelo mundo do futebol, até porque tem que estar lá vão para os jogos, aí essa daqui é um carnaval, que é outra paixão, né? Já há 6 anos eu tenho uma empresa que organiza a Aldeia Cabana, organiza toda a parte comercial do desfile de samba das escolas de samba de Belém. Então eu tenho também essa incumbência aí há 6 anos que o pessoal da ESA, né, que é a Escola de Samba Associados, me contrata para fazer esse tipo de organização e graças a Deus com muito sucesso, porque o Carnaval de Belém está crescido muito, Sim. tanto em qualidade das escolas também como na questão do público, né? Sempre tudo lotado, tudo vendido, é uma coisa que nos orgulha Sim. muito. E aí a gente vem para cá e aí acontece um negócio bem interessante. Eu estou passando ali na frente da Curuzu e lembrei que o São Raimundo de Santarém não era nem o time que eu torcia lá em Santarém, né? Porque como eu saí daqui remista, chego em Santarém e encontro o São Francisco, que também é azul, também é leão. Então meio que foi automático eu acompanhar mais o São Francisco do que o São Raimundo. Mas quando eu passo ali na frente da Curuzu e entro para assistir esse jogo, até para rever as pessoas de Santarém e tal, rapaz, o São Raimundo lá tem vários gols anulados, ele precisava ganhar do Ananindeua para se classificar. O outro tinha uma combinação de resultado, parece que era o Castanhal, que não podia vencer lá em Castanhal, enfim. Porque no final das contas, o São Raimundo acabou não se classificando e os jogadores se meteram numa confusão com o trio de arbitragem. Rapaz, foi Eita. Generalizado. polícia no campo e tal. E como o pessoal do São Raimundo sabia que eu era advogado, pediram para que eu intervisse na confusão, porque a polícia já queria levar os jogadores presos. Rapaz, Sim. uma confusão danada. E eu acabei nesse momento conhecendo o presidente do São Raimundo, Rosinaldo Vale, com quem eu comecei a conversar. Na época, tinha recém-inaugurado, logo no ano seguinte, tinha recém-inaugurado o estádio de Pixuna. Eu sou amigo até hoje do Zé Orlando Freire, que era o prefeito de então, porque eu era amigo do filho dele, do André Freire. E o André disse assim: André, olha, o estádio de Ipixuna acabou de inaugurar, pô, tu não quer levar o São Raimundo para lá? E a gente conseguiu levar o São Raimundo para lá. O São Raimundo fez, salvo engano, 13 ou 14 jogos lá, inclusive contra Remy e Paysandu, ganhou 11, foram 13, ganhou 11, empatou 2, ganhou de Remy e Paysandu lá e empatou Que 2 pai apenas d'égua. com o Abaeté do Landu. Foram os 2 únicos jogos. Então, foi uma jornada muito feliz do São Raimundo lá. Qual foi esse período, André? Esse foi, salvo engano, 2005, Arlen. Salvo engano, foi 2005. Que logo Ainda depois... estava lá quando foi campeão da Série D? Tava, eu era diretor dele do São Raimundo, tem a medalha lá, a camisa, 2009, tudo, né? 2009. Participou de tudo ali. Então, a partir dali, eu me envolvo com o futebol. fato, com o Aí futebol, entro, de né? fato, no futebol nessa data. E aí, mesmo sendo do São Raimundo, a gente começa a fazer uma amizade com todo mundo, porque tu vira parte daquele ecossistema do futebol, né? Começa os presidentes, fiquei muito amigo do Ferreirinha. Tem até uma história muito interessante do Ferreirinha, porque quando a Ana Júlia, governadora do estado, anuncia o primeiro patrocínio do futebol, como a gente tá vendo agora, Vendo hoje, né? vê hoje todos os grandes patrocínios vêm do Sim. governo do estado, a cota que destinaram para os clubes do interior era muito baixa, né? E aí a gente acaba batendo o pé, eu e o Ferreirinha, eu representando o São Raimundo, Ferreirinha já presidente do AG, que
os interioranos não iam assinar e foi para cá, Sim. deixa, a gente acabou organizando ali e acabou realmente liderando um movimento que melhorou as cotas e acabou as coisas caminhando melhor depois, né? Então a gente se envolve com os clubes e aí eu passo a advogar para os clubes do interior, né? Naquela época os clubes não tinham estrutura, muito mal, estrutura técnica, imagina jurídica, né? Aí eu tenho grata satisfação de dizer... começa a militar no direito desportivo, no direito desportivo momento. Por conta com o São Raimundo, e advoguei ali para praticamente todos os clubes, né? Aqui de Belém praticamente para todos. Já tinha, antes de ser presidente e diretor do Remo, para o próprio Remo, depois para a Tuna, até para o Paysandu agora, que fica meio estranho dizer que o ex-presidente advogou para o Paysandu, mas por conta da minha função na federação, eu acabei já participando de um julgamento do Paysandu no STJD, apoiando a tese de defesa do Paysandu. Então eu posso dizer que eu já advoguei para todos os times aqui do estado do Pará, praticamente todos, né? Tem logicamente alguns que surgiram depois que não. Tem esse tempo já de mais de 20 anos. Exato, né, aí é esse decorrer desse mais de 20 anos aí nessa militância, já passei por vários presidentes do tribunal. Já viu muita coisa. Uns benquistas me queriam bem, outros nem tanto, mas a gente está vivendo aí, a gente não tem mágoa, não tem nada de ninguém. É isso, a gente conhecendo um pouquinho mais do André, até porque a gente sempre está vendo o André assim nesses eventos esportivos, né? Mas daquele jeito já todo no blazer, becado. E agora a gente está conhecendo um pouquinho mais do que ele é com a família, né? Desse amor, como foi que nasceu pelo futebol. E a gente mencionou aqui a tua passagem como presidente do Remo, né? Salvo engano. Aí em 2016. Esse ano faz 10 anos. 10 anos já, né, André? Muito rápido. E aí essa passagem no Remo, a gente vai começar a te fazer também algumas perguntas envolvendo esse assunto, puxando outros, né? E a gente aproveita para te perguntar como é que tu avalia, né, toda a gestão. A gente sabe que foi um período ali, menos de 10 meses, né, André? Foram acho que 10 meses, porque teve por aí, né? Uma extensãozinha lá entre provocada. 9 e 10 meses. Como tu avalias essa tua passagem como presidente pelo Clube do Remo, que é o teu time de coração, né? Podendo aí, com todo o teu conhecimento já, com toda a tua história no futebol, tá na linha de frente ali do Clube do Remo. Olha, eu avalio de forma muito positiva. Primeiro dizendo que é uma honra como torcedor ter sido o presidente do Clube do Remo. Realmente é uma das maiores honras que eu tenho na minha vida. E eu sempre digo para as pessoas que eu fui fazer o que o Remo precisava naquele momento. Naquele momento, né? O Remo estava numa situação em que a gente tinha, por exemplo, muitas dívidas fiscais que estavam provocando, via Justiça Federal, o perigo iminente de nós perdermos patrimônio, né? Então, nós sabíamos que se nós não fizéssemos nada nesse período que nós nos propusemos a ser presidente do Remo, nós tínhamos que inscrever o clube no Profut. Para quem não sabe, o Profut é um programa de refinanciamento da dívida fiscal dos clubes, promovido pelo governo federal, onde vocês, a partir de uma organização, por exemplo, o Remo tinha que apresentar um balanço financeiro, patrimonial, e nós não tínhamos. Simplesmente não tínhamos. As dívidas que o clube tinha, por exemplo, com pessoas que tinham emprestado dinheiro, com pessoas que tinham, de alguma forma, virado credor do clube, nós não tínhamos isso registrado na contabilidade. Então, foi preciso nós realmente pararmos praticamente tudo, e aí eu tenho que citar a pessoa do Jade Gaderlini, que foi o meu diretor financeiro nessa parte de organizar tudo isso daí, junto com o Carlos Gama. E realmente o Jade fez um trabalho excepcional, que nós conseguimos, inclusive, depois desse trabalho, depois de aderir ao Profut, nós conseguimos pela primeira vez, depois de muitos anos, ter as certidões negativas que nos possibilitavam fazer patrocínios, enfim, por tudo mais. Logicamente que isso daí necessitava um acompanhamento, e depois os outros presidentes que seguiram tiveram alguns problemas. Natural, tá? Muito natural, não é algo que alguém foi irresponsável, muito pelo contrário. E aí acabou que a gente conseguiu dar essa primeira organização. Aderimos ao Profut, só nesse primeiro momento de Profut nós tiramos da dívida fiscal do clube mais de 9 milhões, alguns dizem que foi até mais, 11 milhões, porque tem a questão das correções e tudo mais, e isso foi já o primeiro momento que nós chegamos lá. Fora isso, nós começamos a organizar a estrutura física do clube, começamos a cuidar melhor da sede, inauguramos um banheiro novo na sede, que todo mundo acha que isso daí pode ser até um absurdo de dizer, olha, eu inaugurei um banheiro novo, mas o banheiro da sede era uma vergonha do Remo. Quem sabe, quem conhecia a sede naquela época sabe disso. Conseguimos reestruturar a questão da sede. O nosso ginásio estava com as quadras auxiliares, com aquela parte lateral toda estourada. Nós mudamos aquilo tudo para Corodum. Ou seja, dentro da sede nós realmente começamos a revitalizar e a preparar a sede para os anos seguintes, né?
Baenão, nós conseguimos, inclusive, até hoje a nossa sala de imprensa está lá, foi nós que fizemos aquela sala de imprensa, demos a primeira arrumada lá na Toca, inclusive o clube, os jogadores começaram a concentrar na Toca, que era uma coisa que te gastava muito dinheiro com hotel. Sim. E tendo a Toca lá toda estruturada. Posteriormente, a gente acabou até desistindo da Toca, porque a gente tinha um problema estrutural lá, que os banheiros, eu acho que até hoje são comunitários, ou seja, era geral, não era aquele banheiro em cada quarto tinha um banheiro. E realmente os atletas não se sentiam bem nesse tipo de banheiro e aí acabaram pedindo para que a gente voltasse para o hotel e a gente acabou voltando, né? Mas foi um começo que mostrou que era possível, né? Nós tivemos uma outra situação no Baenão que eu acho de fundamental importância. E aí me perdoem meus queridos amigos radialistas, que eram os setoristas da época, Sim. mas nós tiramos os setoristas de dentro do Baenão. E eu posso explicar muito tranquilamente por que isso. Se tu está dentro da casa e por algum motivo há uma desavença com a tua esposa, se ninguém escutar, ninguém vai saber. Então é muito mais fácil tu voltar às pazes com ela dessa forma. Agora, quando o teu vizinho está dentro da tua casa, ou um amigo está dentro da tua casa, o resto da cidade vai saber da confusão. Sim. Então, mais ou menos era isso que acontecia. O Remo, tu anunciava uma decisão na sala de reunião em menos de 30 segundos, o radialista todo mundo já estava dando, né, lá na rádio. Sim. Então nós tiramos realmente os radialistas de lá, criamos a política de janela, que eu acredito que até hoje continua, né, que é a definição de um atleta que vai dar entrevista para que você não tenha aquela... Por exemplo, na época o Eduardo Ramos era estrela absoluta, então todo dia queria entrevistar o Eduardo. Sim. Mas a gente tinha outros atletas que precisavam entrevistar, até com uma valorização de patrimônio, porque o jogador é um ativo do clube, né? Então nós conseguimos fazer isso, mudamos algumas mentalidades. Por exemplo, a concentração do Remo era uma festa. Todo mundo ia para lá, muita gente lá. Era concentração que ninguém se concentrava. Era uma concentração. Então, quando a gente que não tinha nada a ver, estava lá também. Nada a ver. Quando a gente bota o time para concentrar na Toca, eu dei uma ordem expressa para não deixar ninguém entrar. Sim. Aí algumas pessoas foram lá, queriam entrar, o porteiro disse, olha, o presidente disse que não era para entrar. E aí a pessoa que queria entrar me ligava, eu digo, amigo, tu quer fazer o quê aí? Não é concentração? Porra, eu não estou aí, Sim. porra, que diabo tu vai estar aí? Então isso, logicamente, me trouxe milhares de inimigos, né? Vocês podem imaginar. E é importante pontuar que o Remo vivia uma situação difícil também no futebol, né? Sim, na verdade, em 2016 a gente já estava na Série C. A gente já tinha passado... Tinha melhorado já um pouco. Eu assumo em 2016. Em 2015 mesmo. eu já era diretor do sócio-torcedor. Certo. Eu já tinha sido diretor jurídico na gestão do presidente Pirão. Depois eu assumo como sócio-torcedor na gestão do Manuel Ribeiro, quando ele substitui o Minoa. Tá? No final do ano eu participo da comissão de futebol ali, que era para preparar a Série C de 2016, e em 2016 eu assumo como presidente. Entendi. E eu tenho outro orgulho aqui nesse 2015, porque foi o ano em que o Remo chegou no top 20 do sócio-torcedor no Brasil. Né? Porque na época nós tínhamos um programa da Ambev, que era o Por um Futebol Melhor, que ela ranqueava os programas de sócio-torcedor. E lá, em determinado momento, o Remo chega a ter quase 10 mil adimplentes. A gente foi matéria em placar, em todos os sites e jornais e revistas especializadas. E foi um negócio muito legal que realmente o Remo começa a voltar a ter a autoestima. Porque também tem isso, né? Sim. O Fábio, que depois foi meu vice, depois presidente, ele era o nosso diretor de marketing. E aí, junto com o sócio-torcedor, naquela época, e ele foi diretor de marketing enquanto era diretor de sócio-torcedor. E nós fizemos uma campanha que vocês devem lembrar, que é aquela Pelo Remo Somos Leões. E o engraçado não foi só a campanha, porque como o Remo estava na Série D, a moral da torcida estava lá embaixo, nós preparamos todo um clima para subir a moral da torcida. Então, do dia para a noite, as pessoas começaram a ver Pelo Remo Somos Leões em telão, em outdoor, em busdoor, os carros que estavam adesivados. Para você ter uma ideia, eu mandei fazer 20 adesivos dessa campanha, Pelo Remo Somos Leões. Cara, a torcida encampou tanto essa campanha que as pessoas começaram a comprar o adesivo. Eles pediram para nós fazermos o adesivo, porque eles queriam colocar esse adesivo no carro deles. Né, então, também. Cara, a autoestima foi alavancada ao máximo, entendeu? A gente estreou o Nação Azul, o programa que era na TV aberta, na Bandeirantes, sim. E aí culmina com o acesso da Série D para a Série C. Então a gente pega ali realmente um
um momento especial do clube e a gente coloca o sócio do Remo no top 20 do Brasil jogando Série D. Sim. Né? Então, inclusive, isso foi uma das coisas que alavancou de fato. E inclusive, aí, a minha eleição para isso, presidente. tu falando isso, André, só abrindo um parêntese aqui, a gente vê o grau de importância dessa estrutura para um time, né? Correto. Tava na Série D, teve toda uma mobilização, né, estrutural no clube, tudo mais, burocrática até, também para que o Clube do Remo também, conseguisse, então, se reerguer. Isso. Né? Quem vê Então, hoje o Remo, né? E aí a gente tem uma outra história exatamente, interessante. não 2015. é só ali no campo, né? Tem muita coisa Aí 2015, fora das quatro 2015 linhas. enquanto conselheiro, eu estou eu acho que a gente ainda era no primeiro semestre. Nós estamos numa reunião do Condel e aí um conselheiro levanta e diz, olha, o carrossel foi vendido. O carrossel foi vendido, o juiz trabalhista já vendeu o carrossel e eu digo para nós vendermos o Baianão, porque se nós não vendermos o Baianão, nós vamos perder. Cara, nessa hora eu levantou o Milton Campos, levantou o Domingos Sávio, o Ângelo Carrascosa, eu acredito que o Miléo levantou também, eu quero até pedir perdão se eu esqueci algum nome. E nós, no outro dia, o Manuel Ribeiro era o presidente do Condel, montou uma comissão de juristas e nós fomos para dentro da Justiça do Trabalho. Rapaz, a gente só saiu de lá e realmente ele tinha vendido o carrossel, o juiz tinha vendido o carrossel, mas nós só saímos de lá quando nós conseguimos que ele anulasse a venda. Entendeu? Tanto que tem foto, a gente saindo de lá 6 da noite. Mas importante, depois eu pego essa foto também. Isso, e aí a gente consegue impedir a venda do carrossel, mas aí, em contrapartida, acontece algo que pouca gente sabe, mas que foi decisivo para a minha gestão. Exclusivo, hein? O que acontece? Há uma proposta, eu acredito que até formulado pelo Ângelo Carrascosa, de que a gente tinha que dar para a Justiça do Trabalho, para pagar as dívidas, 100% do patrocínio da Funtelpa, que já transmitiu o Campeonato Paraense, tinha que dar 100% do patrocínio master do Banpará e 40% das bilheterias. E como se sustenta? Exatamente. Então, às vezes as pessoas criticam, porque teve depois uma fala do Edno lá, que nós não pagávamos eles lá na reta final da Série C, mas a nossa realidade financeira era essa. Nós trabalhávamos com 100% do patrocínio do Banpará bloqueado, 100% do patrocínio da Funtelpa, do direito de transmissão da Funtelpa, também depositado na Justiça do Trabalho, e 40% da renda. Caramba. Então, era um esforço muito grande. Muitas das vezes nós precisamos recorrer a empréstimos. Inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Miléo pai, né, o Antônio Miléo, que sempre nos ajudou. Porra, preciso de 100 mil, 200 mil, porque naquela época não era essa folha de pagamento que o meu amigo Tonião tem que batalhar todo mês para pagar. Era um negócio bem mais modesto, mas era muito dinheiro para a realidade do Remo. E sempre a gente ia aproveitar a ajuda desses grandes remistas, né? E a gente conseguia saldar essas coisas. E junto com isso, muitas coisas a gente foi fazendo em paralelo. Por exemplo, nós não nos limitamos só voltando um pouco dessa história da dívida trabalhista, por quê? Porque além de a gente dar isso, teve a ideia que foi decisiva para a gente conseguir zerar aquela ação centralizadora que a maioria dos credores do Remo da Justiça do Trabalho estavam lá. Qual era? Nós conseguimos que o juiz deixasse o nosso jurídico administrar o recurso que era depositado. Então, o que acontecia? Nós tínhamos aqui 5 credores, tá? Aí a gente já conseguia juntar 1 milhão lá. Aí o nosso jurista, que na época era o André Serrão, né, chamava uma reunião, uma audiência de execução, botava os 5 sentados e dizia, quanto estou te devendo? Tu está me devendo 100 mil. Tu pega 50? Meu amigo, o cara nem achava que ia receber. Então, aí o cara, eu pego. Então, porque o que acontecia antes? Eu pegava 1 milhão e botava para 100 credores, ele distribuía um pouquinho para cada, só que quando dava a primeira atualização da dívida, sumiu 1 milhão. Foi embora. Foi embora. Então, quando tu passa a pagar o credor diretamente, tu acaba com aquela execução. Então, foi com isso, né? E aí vem talvez a grande virtude de todos os presidentes a partir de mim. Eu honrei com esse depósito, depois o Manuel assumiu, ele honrou com esse depósito, veio o Fábio, honrou com esse depósito. Então, todos os presidentes de mim tiveram que Quanto mais ou menos, assim, aproximadamente, o valor dessa dívida? Rapaz, eu não sei te dizer a época, milhões, mas era mais, eu creio que algo em torno de 20 e poucos milhões. Se tu for botar há 10 anos atrás, né? Sim. Então era muito dinheiro. Com certeza, Sim, até o Fábio, os outros presidentes sabem falar melhor que eu. Mas volto a te dizer, a grande virtude foi manter esse planejamento até chegar a finalizar o pagamento na centralizadora. Deve ter alguma coisa hoje
mas são coisas pontuais, talvez de recolhimento de imposto, alguma coisa assim, mas tu já não vê, por exemplo, aquela loucura que era do Remo todo o tempo, ameaçando de penhora, ameaçando de bloqueio, ameaçando de leilão e tudo mais. Sempre argolado. Sempre argolado. Então, graças a Deus, Fábio Bentes agora, né? a centralizadora encerrou no Fábio. Mas como eu te digo, pode haver alguma coisinha a mais, mas já não é mais aquele caos que era antigamente. E aí, junto com isso, a gente começa também a fazer algumas ações decisivas no Buenão. Por exemplo, aquele corredor que tem ali para Mercedes, o Pirão, ele negociou com o dono de lá, mas a maioria dos pagamentos foi feito na nossa gestão, mesmo com todos esses bloqueios. Entendi. Entendeu? Então, nós pagamos praticamente todo aquele imóvel, tanto que o documento dele é de 2016, deve ter ficado alguma coisa para o Manuel, até para o próprio Fábio ainda, mas a maioria do pagamento foi feito ali e a gente conseguiu manter até hoje aquele corredor. O Carrossel. Hoje, o Carrossel tem uma farmácia lá no canto que gera dividendos para o clube o tempo todo. Mas eu não sei se vocês vão lembrar que naquela época tinha uma invasora lá, que já estava há mais de 20 anos morando ali onde é aquela farmácia. Aquilo ali era um muro completo, tinha essa invasora que morava lá. E aí eu me lembro muito bem o que aconteceu. Ela adoeceu e um pouco dias antes dela adoecer, ela tinha colocado um companheiro lá, ela adoeceu e teve que ser internada, né? Quando o marido saiu para ver como ela estava, eu não me orgulho de falar isso, mas como eu falei para uma torcedora na época, eu estava lá para defender os interesses do Remo e não de terceiros, eu mandei fechar o portão. E aí eu inverto a prática. Olha só, se eu fosse lá tentar pela justiça tirar alguém de dentro do Carrossel, sim, ia ser muito difícil. Agora eu inverti a lógica. Ela tinha que voltar para lá e provar qual era o direito que ela tinha de ir lá. Sim. E aí a gente consegue manter a posse daquilo, limpa aquela área toda e hoje aquela área já está rendendo dividendos para o clube. Né? Fora isso, construímos aquela mureta que dá para o lado das Mercedes, aquela mureta ainda foi deixada pela gente lá, construímos a sala de imprensa, colocamos a primeira irrigação automática no campo, enfim, fizemos o nosso papel. O André fez muita coisa. Não, a gente... Foi um divisor de águas, eu digo que foi um divisor de águas. Não, mas é muito bacana a gente pontuar, né, tudo isso, assim, porque às vezes a nossa visão fica muito limitada, quer saber uma né, coisa, do que está acontecendo no momento. Uma coisa simples, cara, os funcionários do Remo na sede não tinham uniforme, eles não tinham crachá. Sim. Então, quando a gente começa a colocar essas coisas, precisa ver a felicidade daquelas pessoas pela primeira vez. Né? Nossa, imagina. Eu me lembro até hoje, no dia que a gente entregou o uniforme completo para o seu Isaac, que até já faleceu, cara, a alegria daquele homem foi impressionante. Imagina. Quanto àquela questão da dívida, por exemplo, vou te contar uma outra história, aquela questão da dívida que nós escrituramos a dívida. Todo mundo sabe que o Fernando Oliveira, quando estava tomando conta antes de morrer do Baenão, ele... por várias e várias vezes ajudava. Tipo assim, olha, estamos sem dinheiro para comprar aqui a comida, o almoço do dia. O Fernando não esperava vir, ele ia lá e comprava. Então o Fernando acabou acumulando saldos, com valores a serem ressarcidos pelo Remo. E aí, quando a gente estava organizando tudo, eu chamo o Fernando lá na sede e pergunto, Fernando, quanto que o Remo está te devendo? Cara, ele puxou um calhamaço de papel lá. Eu digo, não, tu vai sentar lá com o Jader, vocês vão organizar isso e nós vamos fazer uma confissão de dívida para a gente te pagar. Uhum. Cara, o Fernando chorou nesse dia. Ele ficou emocionado, não porque ele ia receber, pelo reconhecimento de tudo que o clube estava fazendo para ele. Então, o Fernando até faleceu logo depois, mas ele faleceu, tenho certeza, pelo menos entendendo que o clube que ele tinha no coração valorizou tudo que ele fez pelo próprio clube, entendeu? Sim. E tantos outros fizeram isso também pelo clube do Remo. Muita gente, cara. Agora, André, é importante a gente falar disso daí, porque hoje o Remo vive uma realidade totalmente diferente. Né? Arrecadação também, né? E tu foi um cara, assim, que roeu o osso, digamos aí, né? Como muitos dizem, roeu o osso, e hoje você vê o Clube do Remo nesse patamar, na Série A, né, disputando, ganhando. Tivemos aí a última vitória do Remo. Vendo, chorando, me emocionando. Ganhando o Botafogo de virada, fora de casa. Então, eu penso que foi um processo, né? Que o time azulino ele vive hoje um processo. O torcedor, eu digo que o torcedor do Remo, ele tem urgência por resultados, né? Mas o Clube do Remo, nesses 10 anos aí, a gente pode dizer que 2016 até 2026, foi um processo gradativo que foi vivendo e hoje está colhendo esses frutos, né? E tu foi o responsável, digamos assim, um dos responsáveis pelo Remo viver o que está vivendo hoje. Tu está muito feliz esse teu termo de processo. É isso aí mesmo. Nada, principalmente futebol e principalmente numa gestão associativa, tu consegues fazer do dia para a noite. Né? Estalando o dedo, né?
E hoje, porra, muito feliz de ver o Remo do jeito que está, muito feliz. Agora, se eu pudesse dar um conselho para o presidente, e vou me arvorar a fazer isso aqui, eu dizia o seguinte: presidente, deixa um legado, né? Logicamente, lute para que a gente não caia, porque eu nem acredito que o torcedor do Remo seja ávido por resultados imediatos. Eu acho que ele é mais traumatizado de ter que voltar a jogar as divisões menores. Verdade. Então, porra, quando tu tá no paraíso, tu quer ficar no paraíso. Então, isso que o torcedor tá querendo de qualquer jeito. Mas eu diria pro presidente, deixa um legado. Prepare a estrutura do clube. Faça uma avaliação sensata da coisa. Dá para me reforçar com qualidade? Bora reforçar com qualidade. Mas eu vou separar um pouquinho aqui para me preparar o meu CT, para me qualificar muito melhor. Sabe por quê, Arley? Isso é muito lógico. Se o Remo cair com estrutura de Série A, ele vai voltar rapidamente para a Série A. Exatamente. Né? E a gente tem inúmeros exemplos daí, para os próprios times cearenses, por exemplo. Se cair com uma estrutura deficitária, longe de Série A, vai ser mais difícil. Correto. Então, eu tenho certeza, mas eu também tenho certeza que o Tony é um cara muito centrado, é um presidente que não é afeito a oba-oba, eu sei que ele trabalha muito no silêncio, tenho certeza que com as outras pessoas que estão lá dentro, eles já estão trabalhando nesse sentido, e eu espero realmente que o Remo cresça muito em estrutura. Agora, André, a gente falou já desse momento do Remo, né? A gente falou aí desse todo, como o Arley falou, todo esse processo onde tu participaste dessa história, continua, né, participando, vendo agora o Clube do Remo na Série A, mas agora eu quero falar um pouquinho da Federação Paraense de Futebol, né, que é o teu momento atual, tu estás lá como diretor jurídico, eu quero que tu explique pra gente como é esse momento que tu estás vivendo lá, como é que tem sido pro André advogado, pro André diretor. A Federação Paraense de Futebol, que eu já quero mencionar aqui, vive também uma crescente, a gente viu isso aí também com o Ricardo Gluckpol, né, com o presidente aí em ascensão no nosso futebol, e a gente vai falar um pouquinho também desse momento da federação. Olha, a federação surgiu meio que por acaso. Eu, na verdade, não estava no primeiro grupo que começou a discutir a eleição do Ricardo, né? Mas aí eu acabei sendo convidado para participar. E as pessoas no primeiro momento estranharam muito, porra, vocês vão colocar o André e o Ricardo? Repara lá no meio. Tem que ter, todo todo mundo gosta de um clássico. Mas, pô, eu trabalho muito bem com o Ricardo, trabalho muito bem mesmo, até porque o Ricardo é aquele tipo de gestor que é do vamos, sabe, né, do vai. Sim. É aquele cara que tá contigo na luta do dia a dia, ombreado. O cara acessível, porra, agora tá com essa loucura de ser também vice-presidente da CBF e não é um vice-presidente da CBF que quando todo mundo tá trabalhando tá no hall do hotel, então tá indo pra praia, curtir a praia, como eu vi já antigamente. Atuante. Não, ele é um cara que realmente é linha de frente hoje da gestão do Samir Chaldi, coordenou o grupo de trabalho que fez o Fair Play Financeiro Brasileiro, que era algo que todo mundo queria há muito tempo. Está comandando o grupo de trabalho também que vai tratar sobre a sustentabilidade no futebol brasileiro, inspirado inclusive no trabalho que foi feito aqui no Pará, capitaneado por ele. Então é uma pessoa que é muito proativa, tanto lá quanto cá. Né? Muito preocupado, um workaholic assumido. Cara, teve uma época que ele foi visitar o filho dele lá na Espanha, de madrugada ele mandava mensagem. Eu falei, Caba, tu não dorme não? Porque realmente é um cara muito dedicado no que ele faz. Atuante, né? E aí, a gente somou várias pessoas com muita capacidade. Eu vou pedir para não ter falsa modéstia, né? Então, fica à vontade. A gente está lá no jurídico já com um caminho muito longo percorrido, como a gente conversou da agora. Bota o Delfílio lá na Competições, que é um cara que é extremamente preparado, com graduação lá em Portugal em gestão de arenas, super profissional. E aí já está lá com o Guto, que também já está hoje lá na Comebol, Flávio Goiano já na E na foi base. uma galera que encaixou, Abel, né, André? No feminino, e Abel hoje, inclusive, está no GT da divisão de base. Abel trazendo toda essa representatividade também. Aí a gente... Tem o digníssimo também da amiga aqui. Sim, Nosso tem. querido Olha, Mateus. tem um assessor lá, gente, fundamental naquela instituição. Mateus que Miranda. sempre está nos apoiando, inclusive agora para o Congresso, para o Seminário de Esporte. Inclusive, quando a gente comentava a respeito do virada de jogo, ele disse, olha, o André tem que ir lá, o Ricardo tem que ir lá, e aqui estamos. Show de bola. E... Porra, Fernando Castro na arbitragem, um cara acima de qualquer suspeita, um cara que tem um trabalho de dedicado. Como encaixou, né, André? O Fernando, em 2016, quando foi presidente do Remo, ele era assessor do Coronel Nunes lá na CBF. Um cara que deu total apoio para nossa gestão lá, coisa que a gente precisava assim de cima para escrever um jogador, porque tem que estrear. Porra, o Fernando sempre esteve lá. E agora é nosso parceiro lá na gestão, junto com o Olivaldo e com o Lúcio Pojucan.
todo mundo achava que a gente ia fazer caixa bruxa, mas todos os ex-diretores que nós entendíamos como necessários para o bom andamento da federação permaneceram, como o caso né? do Juarez Escota, que ficou na diretoria de registro. O Zé Ângelo chega para agregar também, que já tinha sido vice-presidente da federação, CEO, né, que é o nosso CEO hoje, que é o cara que cuida de toda a parte organizacional, financeira e tudo mais. Sim. Então, cara, a gente tem uma equipe muito legal. E fora as meninas que trabalham conosco, né? Tem a Ellen, né, André? A Ellen que trabalha lá no financeiro com uma dedicação absurda, a Fernanda, a Silvia, que é a nossa chefe de gabinete, toda essa turma lá, os meninos que cuidam da portaria, o Ricardo e o Renato, toda essa turma aí tem uma enorme contribuição para a gente fazer o que E assim, André, falando como imprensa mesmo, né, eu senti uma mudança assim gigantesca, né, quando o Ricardo vem, assume, a gente reconhece todo o trabalho feito pelos presidentes que passaram lá pela federação, mas o Ricardo, ele vem com essa visão mais moderna, vem com uma equipe também mais moderna, que tem um pensamento, uma visão mais aberta, e como eu falei, parece assim que as equipes foram se encaixando, a gente fora dali daquele ambiente, assim, numa coisa mais... É um ambiente leve para trabalhar. É um ambiente leve, trouxe, né? A imprensa também, né? Traz a imprensa, é isso que eu ia dizer agora. Traz a imprensa mais para perto. Traz a imprensa sem pedir chapa branca. Si. É isso. Ninguém pede para ficar jogando loas desnecessárias. Sim, é verdade. Então, é muito legal. E eu vou dizer mais para vocês. Nós vamos avançar muito mais nesses próximos 4 anos, tá? Espero continuar lá. A gente não sabe o dia da manhã, espero continuar lá. Até porque eu penso que é salutar e eu penso que é necessário que na virada de gestão a gente entregue nossos cargos para o presidente, para que ele possa ter a liberdade de, se for o caso, reformular o time e tudo mais, ele tem que ter essa liberdade. Mas se a gente continuar lá, por exemplo, nós vamos avançar em questões extremamente necessárias. Reforma do estatuto. Amanhã nós estamos dando o passo decisivo e talvez final para a instalação do nosso sistema de compliance, para que a gente tenha um processo de governança muito mais estabelecido dentro da federação, coisa que sequer um dia foi cogitado que a federação teria, mas nós teremos políticas muito claras para praticamente todas as questões, por exemplo, gerenciamento de crise, política de brindes, relacionamento de redes sociais. Então, tudo isso vai ser normatizado dentro das nossas normas de compliance e a gente vai realmente colocar a federação nos próximos 4 anos num patamar profissional que ainda não foi visto aqui no Pará. E aí eu aproveito já para engatar outra pergunta, André, como tu estás falando, né? Desse momento também que o futebol paraense vive, que é um momento de ascensão. A gente vê aí o Clube do Remo numa Série A, dando essa visibilidade para o nosso futebol, né? Você aí que está nessa questão mais burocrática da federação, vê toda essa movimentação também, né? E de que forma isso atrai os olhares aqui para o nosso estado. A gente vê o Paysandu, infelizmente, na Série C, teve aí essa queda, mas brigando, é um dos que brigam aí para voltar à Série B. A gente sabe a importância desse retorno do Paysandu para a Série B. O que para ti, André Cavalcante, diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, nesse momento de ascensão, falta para os nossos clubes para que possam, de fato, se fincar e ter essa base mais forte no nível nacional, no cenário nacional? Eu sempre digo que o futebol ele não é uma matemática, né? Não é uma ciência exata. Então, tu tem vários fatores que influenciam no teu sucesso ou não. Né? Então, essa questão é uma questão que depende, logicamente, de trabalho. Tu tem que ter um bom trabalho de scout, tu tem que ter acompanhamento, tu tem que ter os analistas de desempenho e tudo mais, né? Que hoje os nossos clubes já trabalham com isso, né? Mas tu tem que ter também os trabalhos de marketing para te conseguir regimentar recursos e tudo mais, mas fundamentalmente para que a gente mantenha essa pegada de ascensão, manutenção do Remo lá na Série A, chegada do Paysandu novamente na Série B, posteriormente na Série A. Porra, tu imagina um Repar na Série A, é um sensacional, nossa, super. E a gente... É a questão estrutural, né? Tem que ter estrutura, né? Mas aí quando tu colocas nessa questão de o que a federação está fazendo para a gente manter o bom momento, a gente está falando do time dos outros. O Paysandu é filiado da federação, mas ele tem um presidente. O Remo tem um presidente. Não, na verdade, eu te pergunto o que os clubes precisam fazer, na tua visão. É a questão da estrutura. Mas aí eu quero falar também do nosso time, né? Quem é o time da federação? São os nossos árbitros. Né? Hoje nós estamos Nosso time é arbitragem. Olha então, aí, pensa que ela não sabe, ela sabe. Eu tenho que dizer aqui, eu tenho que também enaltecer o trabalho que está sendo feito com a nossa arbitragem. Hoje nós temos uma FIFA no nosso quadro, que é a Gleica, batalhando aí, quem sabe pode até ser aproveitada numa Copa.
É meio difícil, porque ela precisa ter um número de competições internacionais antes de ir para uma Copa, mas nós vamos continuar batalhando. Nós temos aí 2 árbitros, o Fernando e me fugiu o nome do outro árbitro que está apitando Série A agora. Né? Então, quer dizer, coisas que a gente há muito tempo não via. Ontem eu tive acesso a um dado que eu não sabia, que é o nosso quadro de arbitragem é o maior do Brasil. Em quadro de arbitragem feminino. A federação que tem o maior número de árbitras mulheres é a Federação Paraense de Futebol. Então, quer dizer, legal, hoje nossos árbitros fazem pré-temporada, eles têm acesso ao que é de mais moderno em termos de preparação física, o acompanhamento que também a CBF, diga-se, tem feito um trabalho muito bom de reestruturação da arbitragem. Né? Então, o nosso time também, que depende da gente, está indo muito bem e a gente tem muito orgulho disso. Tu falaste da Gleica, a Gleica trazendo também toda essa representatividade, né, no futebol geral, mas sendo essa representante nortista, mulher, periférica, ela que é da periferia de Belém. Então, assim, é maravilhosa, eu adoro a Gleica, sigo ela lá nas redes sociais. A Barbie. A Barbie. Maravilhosa, e a gente deseja todo sucesso aí pra Gleica, para que ela continue galgando aí coisas maiores. A história da Gleica é emocionante, realmente. Se tu conhecer um pouco a história pessoal dela, é uma menina batalhadora que está aí. Eu também estou muito feliz, desejo todo o sucesso do mundo. Inclusive, também ontem, a gente se tocou por uma situação, o Neto Góes, que é o diretor nacional de arbitragem, estava aí anteontem, eu acho que era anteontem, ou ontem, enfim. E nós estávamos conversando, e ele falando, olha, uma das coisas muito importantes que a Gleica tem conseguido é ela dominar uma segunda língua, né? E aí o Fernando até que lembrou, isso aí foi uma ideia, inclusive, que o André deu e fez uma parceria com a Dublin, que nós proporcionamos a 30 árbitros fazerem o curso de espanhol 2 anos antes. Então, quer dizer, aquilo que a gente plantou logo no início lá, ela veio e trouxe os frutos, inclusive trazendo uma árbitra FIFA pra gente, né? Sensacional, um trabalhozinho que a gente às vezes não dá tanta... Se preparou, apareceu oportunidade. Apareceu, pegou e tá lá, entendeu? Muito legal isso aí. E a base que vocês estão dando aí para os trabalhadores, né? Para os colaboradores. Tudo isso daí. Hoje a gente tem um diretor médico que dá um apoio total, o Dr. Flávio Freire, que é um cara sensacional. Então a gente está realmente estruturando cada vez mais. É uma parte muito polêmica do futebol, né? Que merece realmente toda essa visão, porque o torcedor é muito passional, a gente já sabe. Então, a arbitragem é uma parte ali muito apedrejada, né? E eu acho que precisa realmente ter esse olhar de cuidado e investimento que está sendo feito. O VAR, né? Nossa, a primeira Federação do Norte a ter o VAR próprio, né? Nós compramos o VAR, é um VAR light que não traça as linhas, mas eu sempre digo que é muito melhor tu ter o VAR do jeito que a gente tem do que a gente não ter, né? É logicamente que, como é um instrumento novo que até na Europa, Estados Unidos e outros lugares tem ainda muita coisa a evoluir, assim também nós temos muita coisa para evoluir aqui, mas como eu falo, a gente tem que progredir, está progredindo. Melhor com, pior sem. É isso. Agora, André, aproveitando para a gente falar também do Direito Desportivo, Seminário de Direito Desportivo, organizado por ti, idealizado também, e que a federação está dando todo o apoio e vai acontecer, né? Está acontecendo. Está acontecendo. O que vai acontecer? O que acontece com isso, Ale? Uma das metas do Ricardo, e sempre isso foi muito dele, deixou muito claro, é que nós tínhamos que buscar a qualificação permanente dos atores do futebol, né? Então, tu vai ver sempre lá o pessoal do futebol trazendo, inclusive teve curso agora de licença C, de treinador. Sim. As meninas fazendo lá os treinamentos que tem que ser feito CBF Academy, CBF Academy e tudo mais. E eu tinha que também fazer a minha parte, né? E quando foi lá em 2020, no final de 2022, a gente faz, com o apoio da Finama, o primeiro seminário de direito desportivo, né? Que foi ali no Mercury, Gran Mercury, né? Foi um sucesso, muita gente. Aí repetimos em 2023, repetimos em 2024, né? O terceiro. 25 não houve porque era no período da Copa e ali deu uma muito difícil a gente passar, enfim, a hospedagem muito ruim aqui nessa época em Belém. E a gente vem para o quarto agora em 2026, né? E aí a gente está trazendo, como sempre trouxe, pessoas de renome. Trouxemos de novo o professor Vladimir Camargos, que já veio... Vamos colocar na tela? A gente tem aí o diretor? Vamos lá, conforme, por exemplo, a doutora Fernanda Soares, o outro, passa o outro. Bom, esse é o doutor Vitor Edich, né? Ele é advogado do Vasco da Gama, ele trabalha, inclusive, no processo de recuperação judicial do Vasco da Gama. Doutor Vladimir apareceu agora.
E aí ele vem falar justamente dessa questão da recuperação judicial de clubes associativos, né, que é uma inovação, inclusive até há pouco tempo atrás associações não podiam entrar com recuperação judicial, tinha uma série de restrições legais, mas o doutor Vitor vem falar, aceitou nosso convite, vem falar sobre isso, discutiu um pouquinho também o case do Vasco, ele até pediu para não colocar aí por uma questão ética, mas eu posso falar aqui porque ele é advogado do Vasco da Gama, então vem falar dessa questão dessa construção do consenso e desafios. Pode passar o outro. A doutora Fernanda Soares, ela é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais. É uma pessoa que tem uma experiência muito grande no processo desportivo, então ela vem falar sobre essa questão da discriminação no futebol, como é que os tribunais estão encarando isso, como é que eles estão, inclusive, fazendo essas punições. Até um alerta, né, que a gente está tendo, a gente já teve muitos problemas aqui com cantos homofóbicos, já tivemos, infelizmente, até episódios de racismo, mas a gente está, a federação tem trabalhado também muito nisso, né? Tivemos lá nosso campeonato inclusivo, campeonato, né? As competições com esses temas, com esses temas, inclusive recebemos moção de aplauso tanto da LEPA como da Câmara de Belém, Câmara de Marabá, Câmara de Santarém, então foi realmente um trabalho muito bem reconhecido. E o outro é o professor Vladimir Camargos, que já veio outras vezes aqui em Belém, mas é um cara que a gente tem que explorar toda vez que ele vem, porque o Vladimir... Estava na nova Lei Geral do Esporte, exatamente, né? O Vladimir foi o relator da Comissão de Juristas do Senado Federal que elaborou a Lei Geral do Esporte. Então é um cara que tem uma larga experiência no direito esportivo, é professor da Universidade Federal de Goiás, tá? Então está vindo mais uma vez para cá, estava inclusive caminhando lá no caminho de Santiago de Compostela semana passada. Poxa, veio de lá para vir para cá para o nosso seminário. Então, eu estou muito feliz. Na parte da manhã, da tarde, é bom que se diga, nós vamos ter o EcoFoot. O que é o EcoFoot? É um encontro onde o futebol discute sustentabilidade. Né? Então, o Ricardo vai ter uma primeira fala para mostrar esse trabalho de sustentabilidade que a gente tem feito aqui junto com a Laura, que é do Terra Futebol Clube. Depois o Marcelo vai mostrar cases aonde ele vai mostrar para os nossos clubes como é que você ganha dinheiro com a sustentabilidade, como é que você pode fazer a sustentabilidade monetizar teu clube, tua liga, tua associação. E no final dessa primeira parte, que é na parte da tarde, o Ricardo vai apresentar o case sobre a base do Estado do Pará, a mesma apresentação que ele fez na CBF semana passada, que foi uma explosão de perguntas e eu quero fazer igual e tudo mais. E só para dar um dado, ele vai mostrar isso lá, se vocês talvez não tenham percebido, mas nesse último 2 meses, a Tuna fez a maior venda da base dela com o menino lá, o Canavinga, né? Sim. Que parece, eu não sei se já venderam, mas estão querendo vender. O Águia está prestes a fazer a maior venda dele com o Cucri, é base. O Remo está praticamente vendendo também o lateral para o Botafogo, fugiu o nome dele, o Cadu, e o Paysandu vendeu o Paulo Henrique para o Flamengo, também a maior venda. Ou seja, nesse curto período de tempo, 4 clubes no Pará fizeram as suas maiores vendas da base, pô. Isso é muito significativo. Aí eu quero te dizer, sabe por que eles estão conseguindo fazer isso? Também, é lógico que isso tem uma série de virtudes que os clubes fazem, mas a partir da gestão do Ricardo, o jogador de base começou a jogar. Quando a gente pegou a federação, nós tínhamos pouquíssimas competições. Nós tínhamos 5 ao todo, entre profissionais e amadoras. Hoje, só de base, nós temos mais de 30. Entendeu? Então, quer dizer, jogador só se forma jogando, não tem outro jeito. Minutagem, não existe simulador para jogador. Tem a questão dos 1000 jogos, né, que o Ricardo ele buscou o pessoal da federação como um todo, né, implementar isso daí, para que tivesse as competições que aumentaram, né, para base. Só para te dizer assim, masculino. Só para te dizer assim, não é 1000 jogos, olha, tá aqui, vão jogar. Não, é 1000 jogos pagando o campo, pagando a arbitragem, pagando competições ali, toda, né, pagando toda a turma que trabalha na administração do jogo. Então, quer dizer, não é algo jeito, fácil de qualquer jeito, entendeu? É algo que realmente custa dinheiro, custa trabalho, custa muito empenho de todo mundo. E mostra essa valorização aí, né, dos meninos. Volta a dizer, jogador só vira jogador se jogar. Não adianta tu querer simular no videogame que não vai girar. Conheço um monte que é bom no FIFA e é uma pereba no campo. O Arley. Não, peraí, Paula. Não, ele diz que ele dá aula, né, Arley? Não, dou aula, papel e caneta na mão. André, Arley, chegando à reta final aqui da nossa conversa, desse bate-papo, vamos falar sobre o Cancha. A Cancha, novo empreendimento da Corporação de Cavalcante. Eu tô devendo pro André, ele fez o convite para inauguração. Matheus foi lá já se adiantou. Levou, né, Sim,
Torresmo. Torresminho. Ah, nossa, que incrível. Preciso ir lá. Queria que tu falasse um pouco mais aí desse empreendimento, desse projeto que tu tens aí, agora tá tocando aí. E dessa paixão do samba também, né? Cara, juntou tudo ali, isso, né, André? O que acontece? Olha Eu aí sempre as tive... imagens. Eu sempre fui muito passional, né, para coisas que eu gosto. Por exemplo, futebol, a gente já passou todo esse programa falando sobre ele. Olha a temática aí, do ambiente, né? Aí, Bem quando esporte, surgiu futebol. a proposta de colocar uma tasca, né? Tasca são esses pequenos barzinhos, Sim. um nome português, né? Uma tasca, a gente pensou, pô, o que eu vou fazer? Bora fazer esse material todo que vocês estão vendo aí de cachecol, flâmula, na verdade, eu já tinha de outro bar que eu tive lá em Ananindeu em 2012. Matheus chegou lá em casa querendo colocar flâmula em tudo que era canto. Eu, calma. Mas fica bonito, não fica, cara? Ficou fica lindo. Muito legal. Muito bacana, E aí cara. a gente, quando surgiu Agora que eu tô entendendo tudo, entendi aí tudo. surgiu essa possibilidade, aí a gente topou fazer esse empreendimento e tematizou com o futebol, né? Muito legal. E aí o empreendimento Basini, essa cultura de Basini, o boteco, cara, vocês precisam ver a quantidade de livro que eu tenho sobre isso. Eu bacana. acompanho os sites, eu viajo para fazer turismo gastronômico, eu vou conhecer Basini, A resenha São rolando. Paulo, Rio de Janeiro. E como tu falou de samba, esse que está de costa aí, ó, é o Fernando Guga. É o Guga, É o da Guguinha, G2. e que é o presidente da ESA. Então ele também é muito responsável por ser eu estar muito envolvido nesse mundo da escola de samba e do samba. E eu gosto muito, Sim. né? Eu fui diretor, inclusive, quando ele foi presidente do Rancho. Eu fui diretor do Rancho, inclusive sou sócio benemérito do Rancho, me foi otorgada essa honra. As imagens lá do carnaval. E Nosso aí diretor. a gente vem fazendo esse trabalho. Então aí é a união aí de várias paixões, futebol, boteco, samba, inclusive todo mundo convidado para ir conhecer, mas também o Mercado de São Brás é maravilhoso porque tem muitas opções. Então, olha aí, esse daí foi acho que o segundo título no Rancho. Nós ficamos 2 anos na presidência e fomos bicampeões do Carnaval de Belém e esse é o segundo título que nós... De tudo um pouquinho, né, André? Exato. E aí a gente consegue... Mas aí eu não parei nesse carnaval não, né? Eu vou pro Rio, tem até umas fotos aí no carnaval lá do Rio de Janeiro. Desfilou também. Olha aí, ó. Olha, com o nosso presidente Samir Chaldi lá no camarote da CBF que tem agora na Sapucaí. Pô, você pintar um convite desse da CBF ano que Ô, vem, Arley. presidente. Façam logo a solicitação, pô. Eu vou trazer um convidado aqui pra gente poder pegar essa ponte aérea. E esse rapaz, o Samir, cara, é um cara fantástico, Gente viu? fina. Pense no rapaz, assim, humilde, zero afetado, Sim. atende todo mundo bem, sempre com um sorriso no rosto. Esse rapaz merece o sucesso que está tendo. Que legal. E é muito legal ver o que ele está fazendo pelo futebol brasileiro. Inclusive, eu até parabenizei ele pela gestão nesse momento aí. Que legal. Agora voltando só no cancha lá, falar o horário do funcionamento. Isso. Até Né, porque, né, Arley, vale a gente os serviços ressaltar prestados. que o Virada de Jogo é justamente isso. É aquela resenha falando de futebol, mas falando do empreendedorismo, trazendo esses empresários aqui também. O André, com toda a história dele no futebol, mas também é um empresário e tá aí à frente do cancha, trazendo toda essa pegada também de esporte, de futebol. Então fala aí pra gente, André. Pois é, vamos lá. O Mercado de São Brás, que é Cara, eu viajo muito no Brasil e o Mercado de São Brás está top 3 dos melhores do Brasil. Lindo, tá? lindo. Tá maravilhoso. E ele tem várias tascas no térreo, com uma série de produtos que você pode comer. Inclusive, hoje eu vou comer o steak tartar. Oh. Para quem não sabe, é um prato francês que é feito com carne crua picado na ponta da faca. Excepcional, quem puder experimente, que é muito bom. Uma delícia. Porque, inclusive, vai sair do cardápio de uma das tascas, porque ninguém pede. Mas eu disse lá pro dono, eu vou lá hoje antes que tu tire de vez do teu cardápio. Então, tu tem muitas opções. Tem caldo, sorvete, chopp, sanduíche, salgados, tudo. E aí você tem uma série de coisas que você pode ir lá saborear. O meu humilde estabelecimento, que fica embaixo da escada rolante, que sobe para o segundo andar, a gente trabalha com os clássicos de boteco. Nós trabalhamos com bolinho, né? Tem um bolinho de cupim lá que é maravilhoso. Torresmo, espetinho. Então é uma coisa mais mesmo. Tanto que o cancha é campo, né? Uhum. É campo pro sul, pros portenhos, é campo. Então nós temos lá os combos. Um homenageia o Mangueirão, outro o Baenão, outro a Curuzu e outro Souza. Nós temos os pratos que homenageiam o Maracanã, que homenageiam o Mineirão. Enfim, nós tentamos ambientar ali E aí a gente funciona de 10 da manhã, né, que é o horário padrão do mercado, de 10 da manhã até meia-noite durante a semana. No final de semana vai ter até 1h da manhã. No sábado a gente
tem lá um samba muito legal com o Arthur Espíndola, e no domingo o sertanejo com o Thiago Costa, né, que é o Potência. Tem dado muita gente, é muito legal. Mas o grande barato do mercado que tem para todos os gostos. No segundo andar tu tem várias lojinhas de produtos regionais. Tu tem, enfim, e no terceiro andar tu tem os restaurantes, né, que já são mais estruturados. Tem o SB Rooftop do nosso amigo Miguel. Sim. Então é muito bacana lá, tu tem opção, ou seja, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, e você precisa ir lá no mercado que está muito legal. Então é isso, Paulo. Todo mundo lá no Cancha. Vamos lá, esse final de semana. Vamos lá. É isso, André. A gente quer agradecer demais a tua presença aqui com a gente, essa resenha que foi muito pai d'égua, como eu falei logo no início do episódio, né? É o nosso primeiro entrevistado, e assim, a gente tinha que começar com alguém muito especial, muito importante. Que bom, obrigado. Também para o nosso futebol e para a gente, né? Verdade. Então, André, muito obrigada mais uma vez. A gente espera ter outras vezes a tua presença aqui, até porque o Virada de Jogo tá só começando aqui no Varanda. De repente a gente faz uma tela no Cancha, porra. Olha Pode aí. Ser. Vamos fazer Pode lá. ser. Já fazer gostei, falar com com o aquele diretor pra te bater. torresminho. Cerveja, tem que ter cerveja. Uma vez eu acho que foi até o Arley que me entrevistou lá no Conselho Técnico, lá em Salinas. Foi, verdade. Aí eu tava com um copo de cerveja na mão, ele falou, pô, não vai deixar o copo? Eu falei, vou nada, porra. Todo mundo sabe que eu bebo, pra que eu vou? Então não tem que ter esses pudores. Eu acho que ele tem que ser o que é. Cara, assim, Paulo, obrigado pelo convite. Arley, obrigado pelo convite. Como eu falei há pouco, não sei, outro dia até me surpreendi que eu já são 10 anos que eu fui presidente do Clube do Remo. E nesse tempo todo, poucas vezes eu tive chance de falar sobre a minha gestão no Clube do Remo. Mas eu fico muito feliz, como volto a dizer, foi uma grande honra e muito obrigado por terem feito rememorar todos esses momentos aqui. 10 anos são 10 anos, bastante tempo, é uma vida que tem aí. E dizer que a gente está sempre à disposição de vocês, seja como dono de boteco, seja como diretor jurídico da federação, seja como coordenador do desfile das escolas de samba. Aí, em várias frentes, do jeito que for, a gente está sempre à disposição, vocês são amigos queridos. Obrigado realmente pelo convite e que todo mundo fique com Deus e todo mundo fique bem. Show de bola, André. Obrigado, Muito André. obrigado. Paula, obrigado. Obrigada, Arla e Thiago. Olha, tá só começando, hein? Esse foi o primeiro episódio, a gente vai voltar aí muito em breve, então fiquem ligados com a gente, porque tem muito mais pintando por aí. Aqui no Varanda, te liga com a gente, vai ter sempre um convidado muito especial pra gente resenhar, trocar uma conversa aqui e falar muito de futebol, falar muito de esporte, né, Arla? Verdade, é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau.